Começa. Pode começar tudo de novo. Tudo de novo? Boa tarde, meu nome é Giovanni. Sejam bem-vindos ao nosso estudo dessa tarde. Eu vou começar falando a respeito do valor de cada um. Como que se avalia a importância de uma pessoa? Alguns anos atrás eu assisti um filme sobre uma artista de jazz dos anos 50 dos Estados Unidos, chamada Dorothy Dandridge. E num trecho do filme ela estava chegando no hotel e ela foi para o quarto, trocou de roupa e foi para a piscina do hotel para entrar um pouco na água. E veio um funcionário e falou para ela: é melhor a senhora não entrar na água, porque o cloro da água não vai fazer bem para você. E ela falou: mas tem um monte de gente na piscina, se vai fazer mal para mim, vai fazer mal para eles também. E o empregado falou: mas o sol está muito forte, não vai ser bom para a sua pele, vai prejudicar você. E ela percebeu que ele estava inventando um monte de desculpa, falando que ela não podia entrar na piscina, só porque ela era negra. E ela percebeu que era uma questão de preconceito racial, e fingiu que estava concordando com aquele funcionário, e falou para ele: você tem razão, eu estou muito cansada da viagem ainda, eu vou para o quarto descansar um pouco. E fez uma brincadeira. Ela pôs um pé na água e mexeu um pouco na água da piscina. Mais tarde, à noite, quando ela desceu para a área da piscina de novo, viu que eles tinham esvaziado tudo, tirado toda a água da piscina, e tinha vários funcionários do hotel esfregando a piscina com sabão. Porque eles achavam que uma pessoa negra não podia entrar na água, porque ela mexeu na água e teria sujado, contaminado a água da piscina do hotel. Então essa história mostra a força do preconceito, até onde chega a força do preconceito. Muitas vezes alguém discrimina uma pessoa por um detalhe qualquer, sem importância, pela cor da pele, por talvez ser mulher, por ser uma pessoa um pouco mais pobre, com uma formação cultural um pouco mais fraca. E como que a gente avalia então o valor de uma pessoa, o valor real de cada um de nós? Existe um critério, a gente pode chamar de índice de desenvolvimento individual. A importância de cada um a gente avalia a partir de duas coisas: o seu caráter e a sua experiência de vida. O nosso caráter é o nosso patrimônio moral, são as qualidades que a gente tem, as virtudes que a gente tem, tudo que a gente tem de melhor em nós. E a nossa experiência de vida envolve duas coisas: nosso patrimônio cognitivo e o patrimônio vivencial. O patrimônio cognitivo é tudo aquilo que a gente aprende, que a gente estuda, que a gente vai acumulando de experiência útil ao longo da nossa vida. E o patrimônio vivencial, que é o mais importante acima de tudo, é aquilo que você faz de bom ao longo da sua vida, suas atitudes positivas, aquilo que você divide com os outros, aquilo que você vai semeando no mundo de positivo ao longo da sua vida. Então é assim que se avalia a importância de cada um de nós, pelas qualidades que a gente tem, pelo conhecimento útil, a experiência de vida que a gente vai acumulando e, acima de tudo, pelas atitudes, por aquilo que a gente faz realmente de positivo no dia a dia ao longo da nossa vida. O nosso tema de hoje é aprendendo a ver o mundo. É importante perceber que hoje a gente recebe muita informação. Todos os dias a gente recebe milhares de informações. Mas como que a gente aproveita essa informação que a gente recebe? É comum hoje em dia a gente ter acesso a muita coisa, muitas fontes de informação. Televisão, computador, livros, jornais. E a gente deve entender que o conhecimento é como o alimento da alma. Como a gente precisa de água, de comida, precisa de conhecimento, de informação útil também. E como que a gente usa a informação que a gente vai recebendo todos os dias? Então a gente deve receber a informação e pôr em prática, usar essa informação de uma forma positiva. Quando você assiste um filme, lê um livro, ouve uma música, você para pensar na mensagem que você está recebendo? Você para analisar aquela informação?
Então cada um de nós deve ser um pescador de informações e um analista de informações. Parar para meditar, para analisar aquilo que a gente recebe no dia a dia. Como disse o filósofo francês Rousseau no século XVIII, a função da arte é corrigir a natureza humana. A arte serve para despertar a sensibilidade das pessoas e para despertar a nossa vontade de aprender e de se aperfeiçoar, de se tornar uma pessoa melhor, cada vez melhor ao longo da nossa vida. Então eu vou falar a respeito de algumas obras, do cinema, da música, da literatura, e ver o que cada coisa é capaz de ensinar para a gente, que mensagem básica cada filme, cada música, cada livro transmite para cada um de nós. Então vou citar alguns filmes. Para quem não assistiu esses filmes, vou fazer um resumo básico da história de cada um. Então vou começar falando do filme O Albergue. Esse filme traz a história de alguns estudantes americanos que estão viajando pela Europa. E eles passam por vários países e vão visitando museus, lugares turísticos. Mas o que eles querem realmente, o que eles estão mais interessados, é em ter uma vida sexual um pouco mais interessante, um pouco mais intensa. E num certo lugar eles conhecem uma pessoa que falam para eles assim: vocês estão interessados numa experiência mais interessante? As meninas mais quentes, mais interessantes estão na Europa Oriental. E ela dá um endereço para eles de um albergue lá na República Tcheca que recebe turistas. E a pessoa fala, e é um ambiente muito agradável, eles estão preparados para receber turistas mesmo, estudantes como vocês vão gostar daquele lugar. E eles pegam um trem e vão para esse albergue. E quando chegam lá, eles veem que aquele albergue, na verdade, é um clube de pessoas milionárias que tem como diversão torturar e matar pessoas. E eles são torturados e são mortos lá nesse lugar, nesse clube. Então essa história mostra pra gente que tipo de atitude você tem. O que você está procurando quando visita algum lugar. Então é uma situação de ficção, mas vamos imaginar que seja uma situação real. Por que aconteceu isso? Primeiro a gente deve ver que esses estudantes não foram forçados a ir para aquele albergue. Ninguém sequestrou nenhum deles e forçou a ir para lá. Eles foram convidados. Eles foram porque queriam. Então a gente deve perceber que aconteceu essa tortura com eles porque eles não tinham disciplina, não tinham um padrão de comportamento elevado. Eles não se contentavam em ter um relacionamento sério com alguém lá na cidade deles. Eles vão para o outro lado do mundo para procurar experiências novas, experimentar sensações novas. Se eles tivessem uma conduta disciplinada, como todo turista normal, de ir até esses países para visitar um lugar bonito, um lugar turístico, conhecer lugares, ambientes interessantes, nada disso teria acontecido. Então qual a mensagem básica que esse filme transmite para a gente? Tenha disciplina. Busque disciplina em todas as atitudes que você tem na sua vida. Faça a coisa certa. Então a gente deve parar para pensar em cada coisa que a gente faz na nossa vida. Como o grande filósofo Sócrates disse, ele sempre chamava a atenção para uma coisa: uma vida que não é questionada não merece ser vivida. Que está de acordo também com o que o cristianismo ensina. Como Jesus disse, como ficou registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Mateus escreve assim: sede perfeitos, como vosso Pai dos céus é perfeito. Então a gente sempre deve parar para questionar o que a gente faz na nossa vida. O que eu estou fazendo, será que é certo? Será que eu sou livre para fazer o que eu quiser? Ou eu devo disciplinar, organizar o meu comportamento? Então tem um critério básico para a gente avaliar as nossas atitudes. Tem 3 perguntas que a gente deve fazer para a gente mesmo, antes de tomar uma atitude. Então a gente deve perguntar, em primeiro lugar, o que eu vou fazer é correto? É uma coisa honesta? Não é ilegal? Não é nada
contra as leis do país. A segunda coisa que a gente deve ver, isso que eu vou fazer vai prejudicar alguém? Vai trazer alguma consequência negativa para mim mesmo, para outra pessoa? E a gente deve ver, isso que eu vou fazer é uma coisa útil? Vai ser útil para mim? Vai trazer alguma coisa boa para a minha vida? Eu vou aprender alguma coisa? Eu vou ter algum bem-estar, alguma coisa positiva com essa atitude? Então, dentro desse critério, quando você analisa uma atitude sua, o que eu vou fazer é correto? Não prejudica ninguém? Vai ser útil para mim? Quando você responder essas 3 perguntas, dentro desse limite você é livre para fazer o que quiser ao longo da sua vida. Porque nunca você vai estar arriscando o seu bem-estar e nunca você vai estar prejudicando ninguém. Se você fizer só o que é certo, aquilo que é correto diante da vida. Então, o que esse filme O Albergue ensina pra gente? Medir as suas atitudes, parar para pensar antes de fazer alguma coisa. Não entrar numa situação que pode trazer consequências negativas para você e para outras pessoas em volta de você. Um outro filme interessante é Beleza Americana. E esse filme mostra como que as pessoas abusam daquilo que na psicologia se chama de máscaras. Você pode ser uma pessoa desonesta, mal intencionada, mas por uma aparência, por um sorriso na sua face e fingir para as pessoas que é aquilo que você não é. Então esse filme começa com uma corretora de imóveis que chega numa casa e ela fala para si mesma: eu vou vender essa casa hoje de qualquer jeito. E vem várias pessoas ali para olhar a casa, ela se esforça o máximo possível, tenta mostrar as qualidades que aquela casa tem, mas ao longo do dia ninguém tem interesse em comprar aquela casa. Aí no final do dia de trabalho a corretora começa a dar tapas assim nela mesma e começa a xingar a si mesma, fala: sua vagabunda, idiota, incompetente, fracassada, você não conseguiu vender essa casa. E ela olha para o outro lado da rua e tem uma placa ali com uma propaganda falando assim: mais uma venda do rei dos imóveis. E ela morre de inveja daquele corretor famoso que consegue vender qualquer coisa. Depois, mais tarde, no meio do filme, ela vai para uma festa e conhece aquele corretor muito famoso. E ele fala para ela assim: se você quer ser uma pessoa bem-sucedida, você deve projetar uma imagem de sucesso para os outros o tempo todo. Você deve criar uma imagem artificial e mostrar a imagem do sucesso para as pessoas o tempo inteiro. E aí, ao longo da história, ela vai percebendo que aquele corretor não é nada daquilo que ela imaginava. Ele é uma pessoa estressada, a vida dele não está dando certo, o casamento dele está desmoronando. E ela percebe que ele não é aquela imagem perfeita de felicidade, de sucesso que ele passa para todo mundo. Um outro personagem do filme, que é um vizinho dela, é um estudante que finge para todo mundo que é um garçom, que é um profissional honesto, mas na verdade ele é um traficante de drogas. Ele ganha muito dinheiro vendendo droga, finge para as pessoas que é alguém honesto. O pai dele é um militar, é uma pessoa muito rígida. E tem uma cena do filme onde o pai chega no quarto dele e ele já tinha tido muito problemas, foi internado por uso de drogas. E o pai exige que a cada 6 meses ele faça um exame de urina. E aí ele conversa com o vizinho dele, o marido daquela corretora de imóveis, e aí ele pega a urina e entrega para o pai. E aí o vizinho fala: mas você tá louco? A gente fumou a maconha ontem, você fumou comigo? Como você vai entregar a urina? E ele fala: não, isso aí fica tranquilo, isso aí não é meu não. É porque uma das minhas clientes é recepcionista de um pediatra e ela consegue urina limpa para mim. Então ele é uma pessoa que finge que é o que não é. Ele é usuário de drogas, é traficante, mas finge que é uma pessoa honesta, correta. E o filme tem vários personagens assim, que fingem aquilo que não são, que abusam das máscaras, fingindo para as pessoas que são
alguém perfeito, uma pessoa com uma conduta impecável, mas todos eles cometem erros. Então, o que é que esse filme ensina pra gente? A gente deve pensar quem nós somos realmente. E deve parar para pensar, questionar as nossas atitudes, como Jesus ensinou. A gente deve orar e vigiar. Deve orar e também vigiar o nosso comportamento. Pensar, será que eu estou sendo honesto? Eu estou fazendo só o que é certo? Eu não estou prejudicando ninguém? Eu não estou prejudicando a minha própria vida? E a gente deve ser uma pessoa autêntica. Não deve usar uma máscara e fingir alguma coisa. A gente deve reconhecer nossas qualidades, nossas falhas diante das pessoas. E a gente deve ser um exemplo de retidão, de honestidade em toda parte. Então a gente deve entender que uma pessoa realmente espiritualizada se transforma numa fonte de luz, uma fonte de bênçãos em toda parte. E a gente deve ter um espírito assistencial, o desejo de ajudar, de levar a nossa experiência, nosso conhecimento, a ajuda que a gente for capaz, sempre que o próximo tiver uma necessidade. Então a gente deve viver com retidão, ser uma pessoa sincera, honesta, ser a gente mesmo, sem abusar das falsas aparências ao longo da nossa vida. É isso que esse filme ensina pra gente. Um outro filme interessante é o filme Contato, um filme que tem uma história de ficção científica. E essa história começa com uma astrônoma, que é interpretada pela Jodie Foster, e ela se interessa muito pela questão da busca de inteligência fora da Terra. Será que existem outras civilizações? Será que algum dia a gente vai ter contato com povos mais evoluídos em outras partes do universo? E ela se dedica ao trabalho que os astrônomos chamam de SET, é a busca por inteligência extraterrestre. E o que é interessante, desde o começo do filme, é que os outros cientistas, especialistas nessa área, sempre criticam essa astrônoma. E eles falam, mas você é uma pessoa talentosa demais para perder seu tempo com isso. Isso é uma perda de tempo, a gente pode nunca chegar a resultado nenhum. E eles ficam sempre discriminando o trabalho dela. Eles sempre tentam cancelar o projeto de pesquisa que ela tem. E então o que é interessante é essa rejeição às ideias novas. A gente deve aprender que todas as grandes descobertas da humanidade sempre foram consideradas impossíveis. Sempre foram vistas com preconceito. Como o filósofo Hegel dizia no século XVIII, toda ideia nova que surge no mundo passa por 3 fases. Primeiro, uma ideia nova é ridicularizada, depois ela é combatida com muita força, com muito preconceito, e finalmente aquela ideia é aceita. Então todas as grandes ideias enfrentam uma grande dificuldade, muitos preconceitos no começo até serem aceitas. Para citar um exemplo, em 1807, algumas pessoas estavam trabalhando com o vapor, estavam inventando os navios a vapor. E o governo da França pediu à Academia de Ciências para fazer uma análise, se era possível ou não construir um navio a vapor. E a Academia fez uma investigação e publicou um relatório. Eles disseram assim: o uso do vapor na navegação é ridículo, é absolutamente impossível. E algumas décadas depois, os trens e os navios a vapor estavam viajando pelo mundo inteiro, tinham revolucionado os transportes no mundo todo. Muita gente, quando surgiu a pesquisa espacial, quando tentaram construir as primeiras naves para chegar à órbita da Terra, falavam, mas isso é uma besteira, isso é uma perda de tempo, é desperdício de tempo, de recursos, de dinheiro. Por que estão perdendo tempo com isso? Talvez alguns de vocês já tenham experimentado aquela comida instantânea, aquele macarrão que é só você pôr água quente e ele fica pronto em alguns minutos. Sabe por que a gente tem esse tipo de comida hoje em dia? Porque os astronautas foram para a Lua. Então eles precisavam de uma comida que fosse bem fácil de preparar, rápida de fazer
e que precisasse de pouco espaço. Então os especialistas inventaram esse tipo de comida desidratada, que a gente tem hoje em dia graças ao trabalho dele. E se hoje em dia você pode assistir na sua casa um evento do outro lado do mundo ao vivo, um evento como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo, é porque existe a televisão via satélite. E isso existe porque os foguetes voam até a órbita e colocam um satélite lá na órbita do planeta. Se não fosse pela tecnologia espacial, até hoje a gente não teria televisão ao vivo, transmitindo um evento do outro lado do mundo, para você receber na sua casa. Então, nesse filme Contato, existe muito preconceito em torno dessa pesquisa dessa astrônoma. E aí vai se desenrolando a história e ela consegue um patrocinador ali para financiar a sua pesquisa, mas a comunidade científica já está prestes a fechar a sua pesquisa, a cancelar o seu projeto. E quando está a poucos dias dela perder a garantia ali do seu projeto, chega uma mensagem de outro mundo, da estrela Vega, aqui para a Terra. E aí eles conseguem decifrar a mensagem e eles percebem que uma outra civilização enviou para a Terra um esquema de como construir um tipo de máquina que permite a uma pessoa viajar até aquela estrela e entrar em contato com os seres daquele outro mundo. E uma questão interessante também na história é que eles estão investigando ali, fazendo um interrogatório com os candidatos a viajante nessa máquina extraterrestre, e eles perguntam para Jodie Foster várias questões e ela está se saindo muito bem. E aí eles perguntam, mas você é uma pessoa religiosa? Você acredita em Deus? E ela fala assim, como cientista, como uma pesquisadora, eu não posso dizer se acredito ou não. Acho que não existem provas suficientes para demonstrar se Deus existe ou não. E aí ela é rejeitada pela comissão de investigação para ser essa astronauta. Mas depois tem uma reviravolta ao longo do filme e no final ela é escolhida para fazer a viagem. E o que é interessante é que ela entra ali naquela cápsula e se abre um tipo de túnel para outra dimensão e ela viaja para essa estrela Vega. E aí ela chega até esse outro planeta e tem contato com os seres de lá. E aí eles falam para ela uma coisa interessante. Vocês da Terra são uma espécie muito interessante. Vocês são uma mistura muito interessante. Vocês são capazes das tragédias mais horríveis, dos crimes mais horríveis e também dos sonhos mais lindos possíveis. Vocês pensam que estão sozinhos no universo, mas não estão sozinhos. Existe vida em muitos mundos do universo. E existem civilizações milhares, milhões, bilhões de anos mais evoluídas do que a de vocês. Vocês têm um longo caminho na evolução ainda pela frente. Esse é o primeiro passo de vocês. Com o tempo vocês darão outro, depois outro e outro, e vão evoluindo ao longo da eternidade. E ela fica muito marcada por esse encontro com um ser de outro mundo mais evoluído. E quando volta para a Terra, ela percebe que se passou aqui só uma fração de segundo. As pessoas nem perceberam que ela viajou para outro mundo, porque o tempo lá é diferente daqui. Então eles têm muito ceticismo. Aí quando ela volta, eles vão fazer uma investigação e ela passa por um interrogatório diante de todas as autoridades científicas, religiosas, políticas mais importantes do mundo. E aquelas autoridades não acreditam naquela astrônoma. Eles acham que ela teve uma alucinação, que ela está inventando tudo aquilo. E isso mostra o ceticismo. Eles falam para ela, mas você tem prova? Você não tem prova nenhuma, como você pode demonstrar que realmente viajou para outro mundo? E eles rejeitam isso. Outra questão interessante é que eles pensam assim, antes da viagem dela para a estrela Vega, as pessoas pensam assim, mas você vai demorar meses ou talvez anos para chegar até lá.
E se tiver alguma coisa errada e você morrer ali no caminho? Então isso é o que a psicologia chama de projeção. Eles estavam projetando em outra civilização os limites, as falhas que a gente tem aqui no nosso mundo. Então muita gente tem uma visão limitada assim. Muita gente pensa, mas eu não sou capaz de fazer uma coisa, então outras pessoas também não vão ser capazes. Se eu tenho falhas, os outros devem ter as mesmas falhas também. Então é a gente projetar no outro aquilo que a gente é. Projetar a nossa imagem, as falhas, as dificuldades que a gente tem nos outros. Mas às vezes os outros estão à nossa frente, eles têm capacidades que a gente não tem. Eles são capazes de fazer coisas que para a gente ainda é impossível. Que a gente não tem essas habilidades, mas outros têm. A gente deve ter a mente aberta para novas ideias, para novas possibilidades. Não se fechar só na nossa própria limitação pessoal. E aí no final do filme, aquelas autoridades questionam aquela pesquisadora e não acreditam que ela foi realmente até outro mundo. Aí outra coisa importante no finalzinho do filme é que depois de toda a investigação, 2 assessores do governo estão conversando ali numa videoconferência. E um deles fala, você viu o relatório confidencial da investigação? E o outro assessor fala, eu dei uma olhada rápida, eu passei os olhos. E aí a mulher que é assessora de tecnologia do governo fala para aquele outro assessor, o que me interessa nesse relatório não é sobre a unidade de vídeo da doutora Erin, que é aquela pesquisadora, não é a questão que ela não gravou nada, ela só gravou estática. Mas o importante é que ela gravou aproximadamente 18 horas de estática. Se ela não foi em lugar nenhum, como ela poderia ficar gravando durante tanto tempo? Então isso é uma prova de que realmente ela foi até outro mundo. Só que existe um acobertamento ali. Eles fazem tudo para o povo não saber. Eles sabem que está em prova, sabem que ela realmente foi até um outro sistema solar, mas o governo oculta isso, eles não têm interesse em divulgar. Então o importante é a gente perceber que nem tudo que é descoberto no mundo é divulgado. Como um conhecido meu que estudava história dizia, quando um cientista divulga uma descoberta, e ele falava assim, quando eles mostram a farinha para o mundo, é porque eles já fizeram o bolo há muito tempo. Então existe a ciência oficial aberta, divulgada para o mundo inteiro, e existe a ciência secreta. Existem muitas pesquisas que não são divulgadas para a humanidade toda. Nem tudo que é conquistado, que é descoberto, a gente fica sabendo. E é interessante que em 1990 passou uma entrevista na televisão com os especialistas desse projeto SET, de busca de inteligência extraterrestre, aqueles que estudam de verdade essa questão. E o repórter perguntou para o chefe do projeto, e se vocês receberem algum dia uma mensagem de outro mundo, como que vai ser? E ele respondeu assim, a primeira regra é essa, a regra fundamental da nossa pesquisa. Não vai ser divulgado publicamente. Só a comunidade científica e uma parte da comunidade, os maiores especialistas, no primeiro momento vão ter acesso a essa informação. Então muita gente pode pensar, mas eles pesquisam isso desde os anos 60. Por que nunca teve uma mensagem de outra civilização para a gente? Ou será que não aconteceu realmente uma mensagem, mas isso não foi divulgado? Muita gente fala assim, não existe prova da vida em outros mundos, não existe prova da vida depois da morte. Ou será que essas provas existem, mas as autoridades políticas, científicas, religiosas do mundo não têm interesse em divulgar essas coisas? É importante a gente parar para pensar nisso. E ter a mente aberta para procurar o conhecimento. Não acreditar em tudo que as autoridades falam oficialmente. A gente deve ser um pescador de informação, investigar, analisar o mais profundamente possível cada assunto. Não se limitar àquilo que é divulgado oficialmente. Então o que esse filme Contato ensina pra gente? Procure a verdade sem preconceitos. Seja um buscador da verdade, um
um praticante da verdade. Põe em prática aquilo que você aprende. É a mensagem básica dessa história. Um outro filme interessante é o filme 2012. Esse filme é um filme apocalíptico, mostra a história de um geólogo que faz uma descoberta chocante para a humanidade. Ele descobre que vem um fluxo de energia do Sol, uma energia nova, e essas partículas atômicas que vêm do Sol vão para o centro da Terra e produzem um fenômeno estranho que nunca tinha acontecido. Essa energia começa a esquentar o centro da Terra e a crosta do planeta vai ficando cada vez mais frágil, vai se quebrando e vai causando depois terremotos, maremotos, a erupção de vulcões. E aquele geólogo vai até o governo dos Estados Unidos e alerta as pessoas do governo do que vai acontecer. E eles fazem uma reunião com os 10 países mais importantes do mundo e criam um plano para salvar uma parte da humanidade. E o que é importante nesse filme, a primeira questão, é a segmentação da humanidade. Os governos do mundo não estão interessados em salvar o mundo todo. Então eles dividem a humanidade em segmentos. Quem é mais importante e quem é menos importante. Então só a elite do mundo, só as pessoas mais importantes na sua área, na área da engenharia, da ciência, da arte, da política, só as autoridades mais importantes são escolhidas para serem salvas.